Agora está gravando. Então, começar nos apresentando. Eu sou a Nara, né? Alguns de vocês já me conhecem. Eu trabalho na Sociocracia Brasil e na Bioinspiral como consultora, facilitadora e treinadora em autogestão por meio da sociocracia. Né? Tenho uma trajetória de ter trabalhado muitos anos no mundo corporativo, principalmente como gerente de projetos. E aí eu saí num sabático, fui para as ecovilas, né? Vi todo esse outro lado. Coloquei um monte de ferramentas nas costas, né? Na mochila, além da sociocracia, né? Como Dragon Dreaming, comunicação não violenta, teoria U, várias coisas, né? Ecologia profunda, enfim, vários outros trabalhos que são também super importantes, né? Nesse momento. E acabei, quando eu voltei para o Brasil, acabei focando nesse trabalho com a sociocracia. Então, hoje eu atuo dando cursos e apoiando organizações a implementarem a autogestão. E aí, Sanket, você quer se apresentar? Oi, bom, eu sou a Sanket, eu trabalho com a Nara também, com a Cláudia em alguns projetos, com Sociocracia, com Sociocracia Brasil, e também faço parte de um coletivo chamado Sociocracia for All, é uma ONG, na verdade, ela é internacional, então a gente é uma rede de pessoas que querem levar a sociocracia para o maior número de pessoas possível. Então, às vezes eu tenho reuniões com uma pessoa, uma garota da Lituânia, outra da Polônia, uma americana e uma de Taiwan, assim. Então isso tem sido bastante divertido para o meu aprendizado, porque o trabalho com a sociocracia tem sido muito profundo, até nesse nível de que eu estou entrando em contato com estamos falando de gestão, de governança para pessoas em diversos sistemas culturais, né? Então, eu acho que isso está muito conectado comigo. Eu tive uma trajetória parecida com a da Nara, também estava trabalhando, tinha um trabalho sofisticado numa empresa Big Four, confortável, até o momento que eu percebi que eu não queria nada disso. E aí fui passando por ecovila, por casas comunitárias, por teorias, e até eu tenho entrar em contato com esse movimento de cuidar mais das pessoas, né? Então, eu acho que a comunicação, a sociocracia, ela está muito junto com a comunicação não violenta, porque para mim faz sentido porque é uma forma assim de você fazer de uma coisa que é chata, burocrática, uma coisa humana, né? Então, é isso que me move e é por isso que eu estou aqui hoje e que quero trazer cada vez mais, para cada vez mais pessoas, essas novas formas de se conectar, né? Esse é só um pouquinho de mim, eu poderia ficar falando, mas acho que esse não é o tema da reunião hoje, então... Obrigada, Sam. E aí eu vou apresentar a Cláudia também, na verdade, a editora, né? A editora Voa, né? No papel da Cláudia. Então, eu queria chamar a Cláudia para se apresentar e apresentar a editora. Olá, gente. Boa tarde. Sou a Cláudia, sou uma das sócias da editora Voa. E como editora, nós temos um propósito que é despertar consciência por um mundo que funcione melhor para todos. Então, todos os nossos conteúdos são conteúdos de impacto, né? São conteúdos que transformam as pessoas para que elas transformem o mundo. E o livro de Sociocracia no Brasil, que é Muitas Vozes, uma Canção, nós tivemos o prazer de poder participar desse projeto e trazer o livro para o Brasil. Foi lançado no final do ano passado, então ele é recente, saiu do forno faz pouco tempo. E é isso, é sobre a gente está nesse movimento agora, durante esse período, maior ainda do que a gente já tinha, de trazer esses conteúdos que a gente publica, ainda mais perto das pessoas, com nossos parceiros, com nossos autores, para que a gente consiga contribuir para uma maior consciência nesse momento, né, que é tão importante. Nós somos uma empresa B certificada, e nós temos um projeto social desde o início, desde o começo da Voo, que é o nosso 1 por 1, que a gente chama, e que hoje se concentra predominantemente no projeto que chama Voo para um Futuro Melhor, que é para cada livro vendido, 3% da receita bruta é destinada para um projeto de leitura.
leitura que a gente faz, incentiva a leitura, com jovens que estão cumprindo pena socioeducativa. Então, a compra de Muitas Vozes e uma Canção, ou qualquer outro livro da Avon, vocês estão contribuindo para esse projeto também. Então é isso, vou deixar para o tema principal, que eu acho que é porque todo mundo está aqui. Obrigada. Beleza, então começar com um check-in, né? Queria saber como é que vocês estão chegando e eu também queria fazer algumas outras perguntas. Então, eu queria que vocês escrevessem aí no chat como é que você está chegando e também ter um pouco essa dimensão. Você já trabalhava em casa antes ou você está começando a trabalhar agora por causa da quarentena? Você já fazia reuniões remotas ou você começou a fazer as reuniões remotas agora? Você já estuda autogestão? Você já pratica autogestão? Então, coloca aí pra gente no chat um textinho com algumas respostas bem curtas mesmo, só pra gente saber um pouquinho, mapear um pouquinho como é que tá esse grupo. E aí vamos lendo ali no chat. Então, Gabriel chega animado, Daniele curiosa, o Diogo chega bem. Vanderlúcia curiosa, quer melhorar a forma de fazer as reuniões. A Cláudia feliz com tanta gente interessada no assunto. O Gabriel nunca fez home office antes. A Bianca chega interessada, trabalha com metodologias colaborativas, já trabalhava em home office antes. A Carolina chega bem, querendo saber mais. O Birajara, interessado em saber, trabalhando em casa por causa da Covid-19, já fazia reuniões remotas, mas ainda não conhece a autogestão. O Rodrigo está animado, o Marcelo trabalha remotamente. Chega curiosa, a Simone, vai falar da sociocracia, o Diogo já trabalha remota, já trabalha com sociocracia, a Graça já trabalha em casa com reuniões online, a Débora, curiosa, trabalha muito em home office, a maioria já trabalha em home office, né? Um ou outro que está começando agora. Já trabalhava em casa, já trabalha em home office, já pratica autogestão, bastante gente que já pratica, e alguns que estão querendo conhecer. Não trabalha com sociocracia. Várias carinhas conhecidas. Eu também tô vendo várias carinhas conhecidas. O Thiago já trabalhava em casa, inclusive com reuniões, estuda e pratica autogestão. O Gabriel estudou o livro. A Luísa está trabalhando em casa por causa da Covid, mas já fez home office algumas vezes. Muito legal, gente. Deu para ter um panorama aí, né? Que tem um mix, sendo que bastante pessoas já trabalhavam em casa, já conhecem, né, esse esquema e já alguns até já praticam sociocracia. Muito legal. Então a gente vai começar, né? Vou começar falando da agenda. Cadê a minha agenda? Sumiu minha agenda, fugindo. Cadê a agenda? Aqui. Dá tela de novo. Tá vendo agora? Legal. Então, a ideia é que a gente fique juntos até as 5h30. A gente fez o check-in já, agora a gente vai passar por uma etapa de informes, que é essa que a gente vai passar pra gente. E aí eu vou entrar no conteúdo. Então, falar um pouquinho desse contexto, nesse contexto que a gente está vivendo e da necessidade das reuniões de trabalho remotas e eficazes. E passar para vocês o ponto de hoje sobre o modelo de reunião sociocrática, que é o capítulo 4 ou 5, não lembro mais, do livro. Acho que é o 4. E aí vou, né, contar para vocês como é que é o modelo de prática, alguns de vocês já praticam, já conhecem, e a gente vai fazer uma prática de reunião. Então a ideia hoje é a gente se dividir em salas para que vocês possam experimentar, né, essa diferença de fazer uma reunião nesse modelo sociocrático. Aí a gente volta para a sala grande, faz uma colheita, como é que foi para vocês experimentar fazer a reunião desse jeito, e a gente vai para o check-out, tá bom? Então, vamos lá. Sanket, informes. Vamos lá. Opa! Então, esse aqui é o livro que vocês estão ouvindo a gente comentar.
chama Muita Voz, uma canção, Autogestão por meio da Sociocracia, e ele é um manual para quem está interessado em começar a utilizar a sociocracia ou começar a utilizar alguns padrões de autogestão. Ele é um manual prático, sabe? Ele vai te ensinar, tem vários diagramas, várias tabelas, que vai te ensinar como você começar nesse caminho. Mas é claro, você vai começar, e é uma analogia que a Nara sempre traz, que eu vou roubar dela dessa vez, eu vou falar primeiro, mas a autogestão é como você aprender a nadar, né? Você aprende a bater perna, aprende a respirar. Não é a analogia do TED. Ah, tá bom. Então você roubou dele, e eu roubo de você. Mas no fim você tem que fazer tudo junto, né? Então, por isso também a gente está aqui, a gente trabalhou ano passado para trazer esse livro, então foi um projeto colaborativo, foi um projeto também sociocrático, e a gente fez um crowdfunding, nós ativamos aí várias redes para conseguir uma vaquinha, que a vaquinha online realmente saísse do papel. Então foram muitas mãos envolvidas para traduzir e bonitinho, com um diagramador pago, com a tradutora paga, né? Todos os papéis remunerados de uma forma justa, equilibrada para todo mundo. Então foi um projeto bem bonito. Quem quiser dar uma olhadinha nas redes sociais, ainda ficou lá gravado. Vocês podem ir lá participar. Participar não, conhecer como que foi o nosso projeto. E esses aqui foram os nossos parceiros queridos e anjos que fizeram esse sonho de se tornar uma realidade. Então, são os nossos patrocinadores. A Plano é uma consultoria de negócios. A Tribo também é uma consultoria, trabalha com propósito. A Cuidadoria também é outra consultoria que trabalha com regeneração. Eles trazem vários novos paradigmas, são bem baseados no livro do Frederic Laloux, Reinventando as Organizações, assim como a rede da Regenera e a consultoria Pacto. A rede Dragon Dream nem se fala, foi uma baita parceiraça, assim. Compraram livros e também compartilharam nossa campanha. A Bioespiral, a qual a Nara faz parte, também é uma consultoria que trabalha com sociocracia e Dragon Dreaming. E super opa, acho que saiu da tela, né? E são super parceiras da Sociocracia Brasil, agora voltou. E também a Mirades Design, que elas usam sociocracia, elas são uma empresa que trabalha com design organizacional, e são sociocráticas, são nossas parceiras desde sempre. Então, esses nossos anjos que fizeram um sonho se tornar realidade. Um agradecimento para eles. E já que a gente não pode ir comprar o livro, não pode passear nem no parquinho, a editora Voo envia o livro para vocês com frete gratuito. Olha só, a Cláudia está generosa hoje, né? Então, quem quiser, eu vou colocar daqui a pouco o link no chat, mas pode comprar esse livro aí no site da editora Voo e ficar em casa, lavar as mãos e ler o nosso livro. E depois escrever para a gente com perguntas e sugestões. Mais um aviso é que a gente... Não ia rolar um desconto? Vocês fizeram o cupom? Ixi! Não tem? Não, né? Não tô sabendo? Ah, bom. Não tô sabendo, gente. Desculpa. Não tô. Eu vou consultar internamente e de qualquer coisa a gente manda por e-mail para todo mundo que se inscreveu. Vamos ver. Vamos ver se rola um desconto, gente. Né? Podia, não, a gente faz. A gente manda para todo mundo que se inscreveu, a gente manda um cupomzinho. Ó. Na livre pressão absoluta que a gente fez aqui, a gente acabou de ganhar mais 5% de desconto para vocês. Então, só para a gente dar com os avisos, a gente vai ter um encontro parecido com esse, falando sobre caminhos para a autogestão
junto com a Rede Regenera, que também foi nosso parceiro, que a gente é brotherzaço, e a gente vai fazer um painel, tem alguns convidados que vão participar, né? Então, a diferença é que a gente vai estar entrevistando pessoas que também já têm uma boa bagagem com autogestão, e vai ser no dia 13/4, é uma segunda-feira, às 7 da noite, também aqui pelo Zoom. Aí tem que se inscrever, porque a gente vai ter que limitar um pouco a entrada, vamos ter que controlar um pouquinho melhor a entrada. Tá bom? Então, se vocês quiserem, aí tá o link, depois a gente manda para vocês também, mas estão convidados. E o último dos avisos, e o melhor, na minha opinião, é que a gente está lançando hoje a nossa jornada de aprendizagem do livro Muitas Vozes, Uma Canção. Então, vai ser um curso online também, que vai mesclar momentos teóricos com interação. Então, a gente não vai ficar só dando aula e fazendo dinâmicas, breakout rooms. A gente quer realmente solucionar problemas, quer trazer cases, sabe? Quebrar a cabeça, espremer os nossos queridos aluninhos para sair daqui feras em autogestão, né? Então, vão ser 2 encontros por semana, de 1h30, de duração cada um, às terças e quartas, às 6 da tarde. O início vai ser no meio do mês que vem, dia 14. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no site, aqui, no nosso site opcional, né, sociocracia.org.br, lá tem um projetinho, Jornada MVUC, que são as nossas iniciais, nosso projeto, e para já ficar se inteirar de como vai ser tudo, que as inscrições abrem no dia 7. Então, a gente aí, quem se interessar, quiser saber mais informações, pode entrar em contato com a gente, dá uma olhadinha na página, que as inscrições abrem no dia 7, vocês vão ter do dia 7 ao dia 14 de abril para se inscreverem e fazerem seus acessos, cadastro e participar com a gente dessa jornada, super jornada aí, de autogestão. Tá bom? E essa jornada vai estar dividida nesses 5 módulos. Então, vai ter o primeiro módulo, o que, por quê e quem, módulo 0. Depois a gente vai entrar mais profundamente com estruturas organizacionais, ciclos e papéis. Outro módulo, o segundo, de decisão por consentimento. Terceiro, de reuniões eficazes, que vai ser um aprofundamento do que a gente vai ver hoje. O quarto, sobre feedback rápido para fazer ajustes, porque isso é muito importante. E o módulo 5, como implementar. Então, depois dessa jornada, você vai sair aí quase um consultor, hein? Já vai poder trabalhar com a gente. Essa é a ideia. Então, fica o convite para participar. Obrigada, Sanket. De nada. Vamos lá. Então, qual que é o contexto, né? O que nos levou a fazer essa chamada do webinário de hoje? Porque a gente está vivendo num momento ainda mais volátil do que o normal, né? Toda essa situação da crise, né? Colocou o mundo inteiro numa incerteza, né? Numa incapacidade de prever o que vai acontecer. Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe qual que é o resultado, a gente já está prevendo alguns impactos, mas ninguém tem muita certeza, né, do que vai acontecer. Adicionado à complexidade, né, de todas as facetas, né, todos os fatores que estão conectados, né, a questão, né, não é só ficar em casa, é o impacto na economia, são os desempregados, são as populações, né, as comunidades vulneráveis, né, quer dizer, todo o impacto, né, o clima, né, como se beneficiou e como que a gente mantém isso no tempo. Então, tem uma série de fatores associados a esse nosso contexto, e que é um contexto ambíguo também, sem muita informação e ao mesmo tempo excesso de informação e ao mesmo tempo algumas informações desencontradas, né? Algumas pessoas falando fica em casa, outras pessoas falando não fica em casa, aquela história. Então, a gente resume isso com essa expressão, não sei, com certeza alguns de vocês já conhecem, que é a expressão VUCA, né? Que é o tempo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Inclusive, nas nossas páginas, né, das redes sociais, a gente está lançando uma série com mini pílulas sobre isso, né, sobre aspectos da sociocracia que podem ajudar a lidar com o mundo VUCA. E um deles, com certeza,
tem a ver com o que aconteceu, o que mudou nessas últimas 2 semanas, né, na vida das pessoas. A partir do isolamento social, as pessoas estão fazendo home office, né, estão ficando em casa, estão começando a trabalhar. Algumas já trabalhavam, mas muitas estão começando a trabalhar agora em casa e são convidadas, né, para não dizer obrigadas, a fazer reunião de forma virtual. Que pra gente, né, para mim e pra Sanket, é uma prática, assim, tipo, diária. A gente já trabalha dessa forma há muito tempo, então, e alguns de vocês também imaginam que não é nenhuma novidade, é coisas que vocês já faziam, mas para algumas pessoas tá difícil de lidar, né? Então, tem uma tripla jornada, tá trabalhando em casa, aí tem os filhos que estão em casa porque não já estão em escola, aí tem as tarefas domésticas, então, tem toda uma série de fatores. Essa atenção maior à saúde, a lavar a mão, álcool em gel, tudo isso, que leva também a questões de como é que eu lido com as minhas emoções, como é que eu lido com, né, todo esse overload, né, essa sobrecarga que está acontecendo nesse momento, e uma necessidade de eficácia, né, e confiança na equipe. Então, se eu estou começando a trabalhar de forma remota, com um time que antes se encontrava, que não estava acostumado a trabalhar dessa forma, muda bastante, né, o modo de trabalhar. Então, a gente quer trazer aqui o que é necessário, né? Então, diante desse contexto, as pessoas fazendo reuniões remotas, o que é importante garantir, né? Então, eu queria primeiro, talvez, que vocês colocassem aí no chat o que vocês acham que é importante. Parou o compartilhamento da tela? Não, né? Olha, eu tô vendo ainda a tela. Tá. Será que ela não clicou em alguma coisa, Débora? Às vezes a gente clica e ele troca. Então, escrevam aí no chat o que vocês acham que é necessário em considerando reuniões remotas. O que é importante considerar quando a gente está falando de trabalho remoto e fazer reuniões online? Produtividade, paciência, objetividade, planejar o tempo. O que mais? Tempo não ser excessivo, organização e tecnologia adequada, todos falarem, pauta pré-estabelecida, objetividade e planejamento, início, meio e fim. Boa. Tô Participação, adorando, gente. Acho que a galera tá né? Afiada. falando muita coisa. Flexibilidade que as crianças entram. Vou copiar tudo já. Necessária objetividade, o processo, organização. Bom Wi-Fi. Um bom Wi-Fi legal, tá maravilhoso. É tudo isso. Eu listei algumas das coisas, né, aqui também. Agora as reuniões são online. Então, o que eu listei? Um aspecto que cuide do aspecto humano, né? Que sejam organizadas e claras, o pessoal falou aí, né? Que tenha começo, meio e fim, que tenha uma estrutura, que haja espaço para que todos sejam ouvidos, também foi falado aí no chat, né? Que todo mundo seja escutado, que alcance os resultados esperados, que as decisões sejam tomadas e registradas, né? Que possam ser melhoradas continuamente. Então, esses aqui são algumas das necessidades, mas tudo isso que vocês colocaram aí no chat. E de que forma que a sociocracia pode ajudar com isso? A sociocracia, ela é um conjunto de princípios, processos e práticas que atuam de forma integrada para implementar a autogestão nas organizações. Então, essa forma que eu vou mostrar agora, que a gente faz reunião, é uma das práticas, é um dos modelos, um dos padrões que a gente usa para apoiar as reuniões, para que elas se tornem mais eficazes e mais tudo aquilo, né, que foi listado anteriormente. Então, vamos lá. Um dos aspectos que a gente traz, assim, que apoiam que a gente consiga dar conta, né, dessa reunião online, é ter uma facilitação. Não sei, né, quem já trabalha Acho que, gente, foi a própria Nara. Ela tá aqui de volta. Acho que ela tá aqui conectando já. Viu? Por isso que tem aquele bom Wi-Fi. A internet tá caindo muito. Não sei se para vocês também, mas aqui tá bem ruimzinho.
ultimamente. Voltou aí o compartilhamento? Voltou. Legal. Então, o primeiro aspecto que eu trago é esse papel, né? Um dos papéis essenciais do círculo, que é o de facilitação, a facilitadora, que vai equilibrar a equivalência e eficácia, então, que vai garantir que está todo mundo sendo ouvido e que as pautas estão sendo encaminhadas. Então, o que a gente faz de especial quando a gente está fazendo uma facilitação online? A facilitadora, ela vai chamando o nome das pessoas. E uma das coisas que ela pode fazer é falar assim, Sanket prepara a Cláudia. Então, a Sanket vai falar e a Cláudia já sabe que ela vai ser a próxima. Então, uma forma de dar essa agilidade, né? A pessoa sabe que a rodada vai chegar nela, alguém está ajudando o processo a acontecer e não está aquela coisa, né, de uma pessoa tentando falar por cima da outra. Então, isso é um dos aspectos super bacanas que a sociocracia traz, que ajuda em relações, em reuniões online. A outra Nara, coisa... você tá aí? Tô. Tá cortando? Tá, você ficou congelada por um tempão. Acho que esse slide aqui não... Da facilitadora. Vocês ouviram a parte da facilitadora? Não. Só uma parte. Então, vou voltar. Então, a facilitadora é a pessoa que vai fazer esse equilíbrio entre equivalência e eficácia, vai garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que as pautas sejam encaminhadas, né? Então, o que a gente faz que ajuda bastante em relações online? A facilitadora vai chamando as pessoas. Então, Sanket, aí depois Cláudia, Wanderlúcia, Maria Rosa, vai chamando para todo mundo ter a sua vez de falar. E uma dica pode até ser já deixar a pessoa avisada, né? Então eu falo, Sanket prepara a Cláudia. Então a Cláudia já sabe que ela vai vir depois da Sanket. Então vai ajudando aquele fluxo acontecer, aquela rodada acontecer, sem que uma pessoa fique tentando falar por cima da outra, e que todo mundo tenha a sua vez de falar. Tá? Então essa é uma dica boa aí de facilitação. Tem várias outras. Outro papel super importante é a secretária. É a pessoa que vai registrar de forma clara e concisa o que foi decidido, o que foi encaminhado, que vai preparar a pauta, né? Vai ajudar junto com a facilitadora a preparar a pauta e depois, durante a reunião, vai registrar e depois da reunião vai encaminhar para as pessoas o que foi decidido, né? O resumo do que foi falado e o que foi decidido e o que foi encaminhado. Tá? Aí esse aqui é o modelo de reunião, né, que a gente usa em sociocracia, inclusive isso é uma das imagens do livro, Muitas Vozes, uma Canção, que dá essa estrutura, né, como alguém falou, de começo, meio e fim, né, que dá esse container seguro. Então, a primeira parte é o check-in e o admin, eu vou passar por cada um desses tópicos com mais detalhe. Aí, então tem essa parte de abertura, que cuida mais desse aspecto humano e do aspecto prático. E depois que a gente entra no conteúdo mesmo, a gente tem 3 tipos de pauta, né, que eu vou passar também com vocês. Aí depois que passou pelo conteúdo, pelas pautas, faz uma atualização, quais foram os encaminhamentos, o que vai acontecer daqui para frente, e faz um encerramento, uma avaliação da reunião e também um check-out, como as pessoas estão saindo. Então vamos lá, vamos passar parte por parte. Check-in. Por que é tão importante check-in? Muitos de vocês com certeza já praticam isso, mas não custa repetir. O check-in, ele faz essa transição mental e emocional. Então, a gente está nesse momento vivendo reunião atrás de reunião. Às vezes, né, você sai de um call, aí dá tempo só dar uma esticadinha, tomar uma água e já está entrando em outro. Então, você começar com um check-in, faz essa transição, ajuda as pessoas a contarem um pouquinho de si, o que está acontecendo, né, na sua vida, no seu cotidiano, e poderem chegar. Então, essa hora de falar tudo que precisa ser dito, para você poder sentir que você chegou completamente. Também é um momento de falar, putz, não, hoje eu tô morrendo de dor de cabeça. Putz, eu tenho que sair mais cedo. Algumas pessoas falaram aí, eu não consigo ficar até o final, vou ter que sair mais cedo. Todo mundo já está ciente, né, do das informações práticas, né, do que vai acontecer com aquela pessoa durante a reunião. E também outras demandas. Então, crianças, meus filhos estão aqui, então, se
alguém passar aqui, vocês já sabem, né, tô com barulho aqui, eu tenho um avião que passa aqui, eu moro perto do aeroporto. Então, essas informações, né, que são importantes para as pessoas saberem. E normalmente eu uso uma pergunta aberta mesmo, assim, como é que você está chegando na reunião de hoje? Mas você também pode criar perguntas específicas, como hoje, por exemplo, eu fiz algumas perguntinhas para vocês lá no check-in, porque tinha a ver com o tema da nossa reunião, do nosso encontro. Então, quem está preparando, né, a facilitadora que está preparando a reunião, já prepara algumas perguntas para colocar, para fazer esse momento mais humano, mais de contato, mais que cria conexão. Também é um momento que pode ser feita uma leitura de um poema, trazer um mood, né, trazer um tom para a reunião. Se alguém tiver perguntas, pode ir colocando no chat também, aí a Sanket vai respondendo, ou me avisa, Sanket, se precisar. Tá, então a gente tem a primeira pergunta, já que você perguntou. O Gabriel Bittencourt, ele pergunta se tem limite de pessoas para uma reunião sociocrática. Olha, a gente não é que tem um limite, é que chega uma hora que começa a ficar mais complexo. Então, por exemplo, aqui, agora a gente está com 56 pessoas. Não é difícil a gente conseguir todo mundo se ouvir. Então, por isso que na hora da reunião a gente vai quebrar em grupos, né? Uma reunião produtiva, a meu ver, assim, na minha experiência, mas é uma experiência bem empírica, tá? Até umas 10, 12 pessoas dá para fazer. Mais que isso, eu já acho que começa a ficar complexo, né? Por exemplo, no nosso curso online, né, no outro curso online que eu dou, que é o SOUT, a gente limita um máximo de 8 pessoas por círculo, porque a gente acha que é isso que é ágil, sabe? Assim, que as pessoas são produtivas e conseguem se ouvir, tá? Dá para fazer com mais? Dá, mas aí alguns assuntos vão ter que ser quebrados em sala simultânea, tá? Que é a tecnologia ajudando a gente, né? Legal. Próximo passo. Então, fizemos o check-in, chegamos, tá todo mundo ali junto. Admin. Por que a gente faz o admin no começo? A gente faz esse momento meio burocrático para poder se livrar dele, para poder, né, já deixar tudo certinho. O A, né, que pode ser aqui presentes, ou pode ser ausentes também, a gente usa ausentes às vezes, que é para ver quem está presente e quem está faltando. Então, os círculos dentro da sociocracia, eles têm uma afiliação, tem membros. Então, quem está aqui, quem não está, é importante saber nesse horário, nesse momento. A duração, né? Então, logo no começo, a gente já avisa, então a reunião vai ter 1 hora e meia, as pessoas já saberem, alguém se manifestar, não posso ficar, ou posso ficar, enfim. A memória da reunião anterior, resgatar um pouquinho dessa memória, a ata da reunião anterior. Os informes, então, dizer tudo que precisa ser informado nesse momento que a gente também faz. E qual é a data da próxima reunião, né? Muita gente deixa para o final da reunião, a gente recomenda não, faz logo no começo. Já confirma, gente, a próxima reunião quando vai ser? Vai ser tal dia? Ok, confirmado. E já tira isso da frente. Tá claro? Beleza. Aí entra na pauta. A pauta é o momento que é o conteúdo em si e que pode ser um momento que pode ficar mais confuso, as pessoas falando, as pessoas querendo falar. Então, o ideal é preparar a pauta antes, se possível. Se não for possível, a facilitadora faz uma rodada para levantar quais são as pautas. E aí é muito legal essa dica, né, que o Ted e o Jerry dão pra gente, que é quebrar em 3 tipos de pauta. Um tipo, que é um tipo atualização. Eu só estou dando uma informação. Vocês só precisam entender. Esse é o objetivo desse tipo de pauta. Não tem que explorar nada, não tem que decidir nada. É só entender. O segundo tipo de pauta é uma pauta em que é alguma coisa que é o meu papel, né? Dentro da sociocracia a gente tem os papéis, é o meu papel fazer. Então, vamos supor que eu tenho um papel de comunicadora, né? Eu faço as comunicações nas redes sociais, eu é que decido sobre isso, mas como vocês fazem parte da minha organização, eu quero consultar vocês sobre alguma coisa. Então, eu vou falar alguma coisa, então vai ter uma rodada, né? Vai ter um momento para entender, mas também depois eu quero um feedback, eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, a decisão é minha, porque é o meu papel, mas tem esses 2 momentos, de entender e de explorar. É alguma coisa que eu quero escutar
o grupo. E o terceiro tipo é o tipo que precisamos decidir alguma coisa juntos. Esse círculo é responsável, essa reunião, ela precisa ser usada para tomar essa decisão. E aí vai ter esses 3 momentos: um momento de entender a proposta que está sendo trazida, um momento de explorar, de consultar, e um momento de decidir. Tá? Alguma pergunta aí, Sandra? A Márcia fez uma pergunta: como chama o segundo tipo? Mas acho que eu não entendi. O segundo tipo de Segundo tipo pauta. de item, entender e explorar, Ah, pode ser feedback, né? Pode ser exploração, ou pode ser o nome que você quiser. O importante é entender que tem esses 2 passos. Uma consulta, não é algo que é só um informe ou uma atualização, e também não é uma decisão. É algo que vai ser consultado. Tá? A gente aqui está chamando de exploração. e a Gabriela pergunta: o terceiro tipo, a decisão é do coletivo? Isso, é daquela reunião, daquele círculo. Aquele círculo que tem autonomia de decidir, então não é decisão no papel, é decisão no círculo. Aquela reunião é que vai ser, aquela reunião que vai ser usada para tomar essa decisão. Legal, beleza. Então temos 3 tipos de pauta, e para cada tipo de pauta tem as rodadas. O que são as rodadas? As rodadas, lembra que eu falei lá no começo que a facilitadora vai chamando as pessoas? Isso é uma rodada. Então eu vou falar como facilitadora, agora, Sanket, é sua vez de falar, Tiago, é sua vez de falar, e eu vou chamando as pessoas para escutar a voz de cada pessoa. Só que são 3 tipos de rodada, né? Entender, explorar e decidir. Então, a primeira rodada é uma rodada de esclarecimento. Então, eu vou fazer uma rodada primeiro para todo mundo entender. Então, se era um informe, uma atualização, só vai ter essa rodada. Se era uma exploração, vai ter essa e vai ter a outra rodada. E se for uma decisão, vai ter as 3 rodadas. Mas todas vão ter essa primeira rodada de entender, de pedir esclarecimentos, que é uma rodada de perguntas esclarecedoras. Tá? Então, primeira rodada, rodada de perguntas. Segunda rodada, para quando tem, né? No segundo tipo e no terceiro tipo. Rodada de reações. É a hora das pessoas darem as suas opiniões. Então, todo mundo entendeu, o grupo todo entendeu, vamos dar opiniões. E aí, a facilitadora vai passando, pessoa por pessoa, para as pessoas darem a sua opinião sobre aquele assunto. Darem as suas considerações. E a secretária registrando. E por último, no terceiro tipo, quando é uma decisão para ser tomada por aquele grupo, tem a rodada de consentimento, que é o momento em que a gente usa, né? Hoje a gente não vou entrar muito na tomada de decisão por consentimento, mas a gente usa essa forma de tomar decisão, que é ausência de objeções. Então, alguém traz uma proposta e o que a gente busca é chegar numa proposta que seja boa o suficiente para todo mundo, que a pessoa esteja ok com aquilo, eu consinto. Não necessariamente é a minha preferência, não necessariamente é a minha ideia, mas é uma ideia boa o suficiente para ser testada, para a gente ver que vai dar certo ou não. Porque lembra que eu falei lá do tempo VUCA? Então, se a gente está vivendo um mundo que a gente não tem muito como prever longo prazo, a gente precisa conviver com soluções que sejam boas o suficiente para agora. Então, essa proposta tá boa o suficiente? Tá, eu consinto. É isso que a gente quer. E aí a gente testa e avalia num curto espaço de tempo. Porque as coisas podem mudar. Então, aí na próxima reunião vai ter talvez um ajuste necessário, mas para aquele período de tempo, né? Seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela decisão está válida. Aquela decisão foi consentida, tá? Então, para a gente, decisão por consentimento significa ausência de objeções. E aí tem toda uma forma de tomar decisões, aí depois vocês façam um curso com a gente, leiam o livro para vocês entenderem melhor como faz para integrar as objeções. Mas beleza, então vamos supor a gente tomou todas as decisões, passou por todos os itens de pauta, chegou ao fim da reunião. De novo, o lugar do humano, né? Do checar como é que tá todo mundo, fazer opa, tá com o texto do check-in, né? Esqueçam o texto que tá aí, que esse daí foi um copy-paste.
Mas esse é o momento final, é o momento em que a gente faz a avaliação da reunião e a gente avalia, por exemplo, como foi o processo, como foi o conteúdo, como foi a conexão entre as pessoas, né? Então, normalmente a facilitadora dá, olha, gente, eu quero que vocês avaliem esses 3 pontos para ver como foi a reunião para você. E aí o check-out é como que você está saindo. Então, a pergunta aberta também, em vez de como você está chegando, como você está saindo dessa reunião. Está com mais energia, está com menos energia, está com dor de cabeça, cansado, foi uma reunião boa, não foi, tá? Então, depois eu troco esse slide antes de mandar para você. Olha, Uma pergunta? Nara? Sim, temos umas perguntinhas aqui. A Bianca pergunta o que seria o relatório, qual a finalidade dele? Relatório? No momento das pautas, né? Então, como esse de entendimento. Qual relatório? nas rodadas. Nas rodadas? Aqui? É que ele vai relatar. Entendi. É assim, esse relatório, na verdade, é um relato. Então, vamos supor que eu vou dar um relato, vou fazer uma atualização, estou apresentando uma proposta, não importa, né? Aqui ele está colocando só um relato no sentido de uma atualização, um informe, que é quando só tem a rodada de perguntas. E aí, se for uma proposta, também faz a rodada de perguntas, a rodada de reações e a rodada de consentimento. Se for uma ideia, aí que você quer consultar as pessoas, aí você faz a rodada de perguntas e a rodada de reações. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma. O Gabriel pergunta um exemplo prático, mas do que seria esse exemplo prático, Gabriel? Um exemplo prático Pode ir pro microfone. De qualquer rodada. Tá. Então vamos fazer uma rodada, Sanket? Mas aí é spoiler. Não, eles vão praticar, mas vou fazer rapidinho, então. Tá bom. Eu vou fazer uma proposta. Vou fazer a proposta do nosso projeto Pílulas, tá? Tá bom. Então, queria trazer uma proposta para a nossa reunião, nosso círculo de comunicação da Sociocracia Brasil. E queria trazer uma proposta de a gente fazer vídeos curtos, com menos de 5 minutos, para que a gente possa divulgar os aspectos da sociocracia que são úteis nesse tempo VUCA. Então, essa é a proposta. Eu vou fazer a primeira rodada. Sanket, você tem alguma pergunta sobre a proposta? Não tenho perguntas. Inventa alguma pergunta. É para ter pergunta? Tá bom. Por quantas pílulas você está pensando em colocar no ar? Tá. Eu não pensei em quantas pílulas. Eu pensei de perguntar para todo mundo, né, as mulheres da Sociedade Brasil, quantas que cada uma poderiam fazer. Você pensou em uma quantidade de tempo, assim, um período para essas pílulas? 2 meses. Ok. Tá? Então, pergunta de esclarecimento sobre a proposta. Beleza, então agora vamos para a rodada de reações. Sanket, o que você acha dessa proposta? Eu fico preocupada, eu tenho uma preocupação. E a minha preocupação é como, com tanto trabalho, a gente iniciar mais um projeto, se todas vão ter o tempo disponível para gravar e editar. Legal. E eu gosto das coisas bem feitas, começo, tudo que começa tem que terminar. Então, eu não gostaria de começar sem saber se a gente vai ter certeza de chegar ao fim. Não. Legal. Aí, ela falou a opinião dela, todo mundo falou a opinião, fiz a rodada. Aí, a rodada de consentimento. Sanket, você tem alguma objeção à nossa proposta? Objeção não tem. Nenhuma objeção. Então, você consente do jeito que tá. Eu consinto. Bom, é isso.
Se ela tivesse uma objeção, poderia integrar. Por exemplo, ela trouxe como uma preocupação, né? Mas se ela tivesse trazido como uma objeção, por exemplo, ela queria muito fazer, mas ela está sem o aplicativo necessário para poder fazer gravações, alguma coisa assim, aí a gente integraria de alguma forma essa necessidade, né, dela. Então, por exemplo, ela não faria as pílulas, quem faria seria eu, a Tânia e a Remy, por exemplo. Ou então, e ela tá, né, ela trouxe, na verdade não trouxe a dificuldade do computador, trouxe o tempo, né? O tempo, tá com outros projetos. A dificuldade do computador é real, gente. É que eu pensei nessa outra questão. Mas... Agora, a Maria Rosa pergunta se eu não tivesse consentido. Então, a gente pode continuar. Digamos que eu não consenti agora. Tá, então faz uma objeção. Então, a minha objeção é baseada na minha preocupação. A minha objeção é eu só vou estar de acordo se eu ver um planejamento de todas as pílulas para a gente saber que a gente vai conseguir chegar no final desse projeto. Certo. Então, a sua necessidade tem a ver, a sua objeção tem a ver com a questão de planejar, né, de ter certeza da qualidade que a gente vai entregar no projeto. E aí eu vou fazer um ajuste à proposta, então. Então, a minha proposta é que a gente faça esse projeto, porém a gente só lance ele quando a gente tiver um planejamento de pelo menos 5 pílulas já gravadas e editadas antes da gente soltar. Com isso, você fica mais confortável? Você Agora sim, estou agora, na minha... Legal, muito bom. Tá? Então, ótimo. O seu exemplo foi ótimo. Perfeito. Mais alguma dúvida? A Cláudia comenta uma coisa para não conseguir, para fazer uma objeção e uma nova proposta. Na verdade, é um ajuste à proposta. A proposta, ela já existe, né? Aquela proposta inicial precisa sempre começar com uma proposta, né? Ou faz a proposta junto, mas tem que sempre ter uma proposta. E aí você vai fazendo as rodadas em cima daquela proposta. E aí as objeções, elas são integradas. A gente entende qual é a objeção e mexe na proposta até que todo mundo consinta. Então, nesse caso, por exemplo, né, a proposta era começar agora, e aí eu modifiquei falando, primeiro a gente vai fazer esse planejamento, vai gravar, e depois que a gente vai lançar o projeto. Aí a Sankit se sentiu segura o suficiente, então ela consentiu. Então, sempre tem a proposta e vai fazendo ajustes à proposta quando as pessoas trazem as objeções. E aí, uma vez que a gente modificou a proposta, a gente faz de novo as 3 rodadas. Tem alguma dúvida? Uma consideração e alguma objeção, tá? Até que todo mundo consiga. A Angelita, ela faz uma pergunta para a Cláudia, mas eu vou me colocar no meio do caminho. Ela pergunta: a proposta é necessária sempre? Sim. Sempre necessária. Tem que começar com a proposta. Exceto quando você faz um processo de formar a proposta juntos. Pode ser feita a proposta juntos, mas para começar o processo de decisão tem que ter uma proposta. É que eu não sei se era isso que ela quis dizer, mas que eu entendi, se, por exemplo, quando você faz uma objeção, necessariamente você precisa vir com a proposta, uma proposta nova. Ah, era isso a pergunta? É que eu acho que, como eu me meti ali e falei da questão que precisaria ter uma nova proposta, eu acho que eu confundi um pouco as pessoas, né? Como você falou que era um ajuste de proposta, mas é que às vezes é necessário, a pessoa traz, por uma objeção dela tão grande em relação à proposta que foi feita, que ela traz uma nova proposta, né? Às vezes é só um ajuste. Então, acho que isso que eu acabei confundindo aí. Tá. Desculpa, gente. Acabei confundindo os outros. A facilitadora que ajuda o processo a acontecer. A pessoa, ela que pergunta para a pessoa. O que a pessoa tem que trazer é a objeção. Não é a nova proposta, é a objeção. A facilitadora pode, depois que ela entendeu a objeção, e é uma objeção válida, né? Ela é realmente algo que impede a pessoa de trabalhar ou que impede o propósito daquele círculo de ser cumprido. Isso é bem importante de checar. É válida, legal, é relevante para esse grupo? Então, como que a gente ajusta essa proposta? Aí a facilitadora pergunta para a pessoa: você tem uma ideia de como ajustar a proposta? Ou a própria facilitadora pode ajustar a proposta, ou alguém do grupo, ela pode pedir ajuda para alguém do grupo,
pessoa que trouxe a proposta, por exemplo, ou alguém do grupo pode ajudar a mexer na proposta para integrar aquela objeção, tá? Eu não quero entrar muito nisso, porque a gente está entrando naquilo que eu falei que a gente não ia entrar, que é tomada de decisão por consentimento, tá? E hoje a gente está falando de reuniões. Então, segura aí a onda, tem muito mais para ser falado sobre tomada de decisão por consentimento, mas o importante é vocês praticarem esse conjunto, né, desse modelinho de reunião que tem esse começo, meio e fim, que tem esses 3 tipos de pauta, que tem uma avaliação, tá? E aí, para que vocês possam ter tempo para isso, a gente quer dar 20 minutinhos para vocês praticarem, então, a gente precisa começar agora, tá bom? E aí eu vou fazer um comercialzinho, porque se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a tomada de decisão por consentimento e tal, pode entrar nos nossos canais do YouTube, que a gente acabou de fazer 3 encontros, uma jornada de autogestão, que vai ensinar bastante sobre essas coisas que hoje a gente está indo pincelando, né? Isso. Que realmente são muito bom, muito mais profundo do que a gente está falando, mas a gente não consegue trazer isso agora. Então, Uma das pílulas também vai ser sobre isso. E um dos módulos do nosso curso, Jornada de Aprendizagem, Muitas Horas, uma Canção, também vai ser inteiro sobre isso. Bom, vamos lá. Então, vamos praticar. Então, a gente vai dividir vocês em grupos de 5. Uma pessoa vai ser a facilitadora. De repente, alguns de vocês que já praticam, já facilitaram reuniões, podem se voluntariar para ser facilitador, para ajudar o processo a acontecer. Uma outra pessoa para ser secretária, e as demais vão pegar um item de pauta. Eu coloquei aqui 3 itens de pauta, um de cada tipo, pessoa A, pessoa B e pessoa C. E aí vocês vão se dividir de forma bem orgânica. E a ideia é que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma mesma organização que acabou de começar a trabalhar de forma remota, tá? Então esse é o cenário da nossa simulação. Vocês fazem parte da mesma organização e vocês vão fazer essa prática. E aí, na volta, a gente faz uma colheita, vê se tem mais dúvidas e tudo mais, tá? Aqui, quais são os... Sanket, você pode copiar isso daqui e colar no chat também, para as pessoas terem? Aqui são as pautas, né? Então, uma pessoa A vai falar, que vai fingir que ela vai trazer uma atualização e vai relatar como é que está sendo trabalhar de forma remota, né? Que vocês acabaram de começar, então você está relatando. E vai ser uma rodada só de esclarecimento. A segunda, a pessoa B, ela vai trazer uma ideia que é criar um material com dicas sobre trabalho remoto. E ela quer fazer uma consulta ao grupo do que é importante que ela considere. Então, tem 2 rodadas, pergunta de esclarecimento e a rodada de exploração. E a pessoa C vai ser uma decisão. E a proposta é a redução da jornada de trabalho para 6 horas por dia. Aí vocês se viram, inventem, mas só para vocês praticarem essas 3 rodadas. Tá bom? Alguma pergunta sobre o exercício? Tá bom, Bruna. Tá claro? Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender? Então, beleza. Então, a Sanket vai copiar aí para vocês essas 3 pautas. E eu vou criar aqui as nossas salas simultâneas. Se por um acaso tiver menos pessoas, que eu acho que está dando um número que não vai dar... Se tiver 4 pessoas no grupo de vocês, alguém pode fazer secretária e também fazer um dos papéis, tá? Pessoa A, pessoa B ou pessoa C. Tá bom? Você colou aí, Sanket? Não colou ainda. Ah, não colei, porque Façam um check-in bem rapidinho. Alguém perguntou aí. Faz o check-in bem rapidinho, um check-in de uma palavra. Só para vocês praticarem esse formato. Faz o check-in, faz o admin, olha as 3 pautas e aí faz a avaliação e check-out, tá? Eu acho que dá para fazer tudo isso em 20 minutos. Tem um botão, quando eu dividi vocês na sala, tem um botão chamar anfitrião, alguma coisa assim. Me chamar, basicamente. Tem um botão para chamar a pessoa que está anfitriando. Acho que é isso, chamar anfitrião. E aí eu entro na sala e tiro qualquer dúvida. Tá bom? Então, beleza, gente. Vai lá, vamos dividir as salas. As salas estão com 5 ou 4 pessoas. Vai aparecer um botãozinho aí na frente para vocês
Alguém está com alguma dificuldade? Eu não sei se essas pessoas que estão aqui, elas realmente estão, né? Bom, eu vou para a sala também, então. Tá bom, pode ir. Eu fico aqui dentro. Então, Sanket. Quem mais? Vocês já tinham terminado? Sim, a gente já estava falando da experiência. Que bom. Vamos esperar. Foi muito legal, bem proveitoso. Ai, que bom. Deu certo. Mas também a Joana estava no grupo, né? Ajudou. Com certeza. A Joana já tá fera. Ajudei nada. O pessoal estava fera. Não, muito bons. Eu tomei à frente sem querer, mas deu certo. A gente chegou a um consentimento. Bom, gente, agora é a hora da colheita. Como é que foi o processo para vocês? Quem quer falar? Pode abrir o microfone e falar. Gabriel, eu vou começar, então. Eu ia começar também, já que ninguém estava falando. Bom, então eu vou ficar quieta, já falei bastante, pode começar. Não, imagina. Não, foi bem legal, assim, a gente estava num grupo parcialmente conhecido, mas tinha uma pessoa que a gente não conhecia. Mas foi bem bacana, a gente conseguiu nos últimos segundos finalizar toda a pauta, então a gente achou que foi uma reunião muito eficiente e eficaz. Eu gostaria de falar que para mim foi muito proveitoso também. Não conhecia ninguém do meu grupo e por ser a primeira vez eu acabei tomando a frente de ser a facilitadora. Acho que foi um desafio legal e a gente conseguiu resolver todas as etapas, fazer todas as etapas, até bem um pouco, faltando talvez uns 5, 6 minutos antes de terminar o tempo. Eu gostei, eu achei interessante que a coisa de fazer pergunta antes de emitir opinião, eu acho que é mais respeitoso com o projeto e o centro vira o projeto e não a nossa reação. E é quase anti-intuitivo nas nossas empresas. É verdade. Nossa, muito bem observado. Eu acabei sendo escolhida por voto maioritário, que seria facilitadora, e foi legal, assim. O grupo foi bem divertido também, e a gente passou por todas as etapas, a gente conseguiu consentir a proposta no 30 segundos antes do final, mas foi bem proveitoso, porque eu acho que deu para... A gente realmente brincou com tudo que tinha lá ali para brincar, sabe? Então, eu gostei. Legal. Que legal. Eu gostei muito do meu grupo. Desculpa, pode falar. Tomei um pouquinho à frente na questão da facilitação, porque eu tô com um desafio aí para frente. E todo mundo novo, todo mundo aprendendo, mas a gente conseguiu também tomar a decisão nos últimos segundos aí, mas eu acho que foi muito eficiente a nossa reunião. Eva, que legal. E alguém teve algum desafio, alguma coisa que não conseguiu resolver? Algum grupo? Não, a gente foi esclarecendo uma com a outra, foi bem tranquilo, assim. Legal. O que mais? O que vocês aprenderam de novo, assim, em relação à facilitação, em relação a reuniões, que vocês levam com vocês do dia de hoje? Eu acho que é uma lógica muito diferente da que eu estou acostumada, embora eu tenha já estudado sobre isso, e colocar isso é um contexto muito estruturado para uma realidade diferente na prática. Eu não estou falando de home office, né? Talvez até como home office seja mais fácil, eu não sei.
mas que eu acho que é válido, mas que talvez precise de um convencimento antes de propor essa coisa tão estruturadinha. Eu acho que, pensando no meu ambiente de trabalho, a gente não tem essa educação, essa polidez, essa escuta ainda para uma coisa desse nível, mas eu acho que é válido. E aí eu tenho até uma pergunta, não sei se vocês podem responder, o próprio pessoal que está assistindo, que já tem experiência ou não, sobre isso, como chegar nesse grau de escuta e respeito ao projeto e não ficar dando opinião. Muito bom. Quem quer falar? Eu ia trazer um olhar, quando a Gabriela começou a falar, eu li um texto, que agora eu não vou lembrar de quem era, péssima memória, mas falando de metodologias ágeis, de várias metodologias assim, de gestão, e falando da sociocracia, e falando que a primeira vez que ele olhou para a sociocracia, ele enxergou uma coisa muito estruturada e muito burocrática e muito cheio de regras e de normas. E que foi a minha experiência logo que eu vivia a sociocracia pela primeira vez. Tipo, meu Deus do céu, eu não quero mais nunca fazer uma reunião dessa, é muito chato, é muito difícil, pelo amor de Deus, quanta regra, quanto tudo, tipo, muito ruim. E ele falou exatamente isso. E depois ele falou que foi estudando e foi entendendo essa coisa de dar voz a todos, de todo mundo tem momentos de fala, de ter esse processo de primeiro perguntar para depois ter a sua reação. Então, o quanto a gente consegue focar muito mais nos processos e o quanto isso melhora a nossa relação, porque daí todo mundo começa a ouvir e tal, e que daí ele começou a enxergar a metodologia da sociocracia não como uma ferramenta fria e burocrática, como ele tinha enxergado primeiro, mas como uma metodologia para estreitamento e aquecimento das relações dentro das organizações, que num primeiro momento a organização só enxerga processos com Canva de negócio, Canva de não sei o quê, tipo, só enxerga regras, mesmo metodologia ágil e etc. Então, quando vem a sociocracia, ela vem muito no mesmo lugar que a organização já conhece. E daí, quando você... Então, ela aceita, porque é um método, é regra, é burocrático, ela entende. E a organização, ela automaticamente entende e aceita. E ao longo do tempo, ela vai se tornando mais humana e vai se a organização, né? Porque é isso que a sociocracia é. Ela não é essa burocracia que a gente enxerga, mas ela é esse estreitamento das relações. Não sei se fez sentido, Nara. Maravilhoso, adorei. Posso complementar o que a Marina falou? É o Gabriel que está falando. Diga lá, Gabriel. Eu já tive acesso a algumas dessas metodologias ágeis que não a sociocracia, e elas aparentemente elas não são burocráticas e elas são super produtivas, mas elas são um rolo compressor. Assim, são muitas delas, assim, você não tem espaço para fala, você não tem tempo, você não respeita muito o tempo das outras pessoas. Então, geralmente, quem é o líder do projeto taca pau na galera e vai fundo. Então, talvez é um outro olhar para as regras da sociocracia nesse sentido, assim, talvez um olhar mais humano. Exatamente. E não menos produtivo. Porque a gente concluiu tudo em, sei lá, 15 minutos. Eu queria comentar aqui também sobre isso, que a gente já recebeu esse feedback também, de que parece muito burocrático, mas é porque você está começando, né? Então, é que nem dirigir também. Você, como que faz? Eu aperto e vira para lá e parece ser muita coisa, mas depois isso entra no automático, né? Então, como permite tão bonito, tão lindamente essa conexão, você se apega mesmo aos padrões. Você não vai querer começar numa reunião sem check-in. Mano, como é isso? Começar uma reunião sem saber perguntar como o outro está, né? Então, isso. E, claro, uma máxima nossa é o consentimento. Então, você pode fazer tudo desde que seja consentido. Então, às vezes, sei lá, é uma das questões, a gente não trouxe hoje, mas a gente trabalha com elo duplo. Mas se vai ficar muito grande, você vai atrapalhar os princípios, né? O elo duplo. Você consente que vai ser um elo único só. Você está aí mudando até um dos princípios. Então, é mais princípio do que parece. Eu acho que dá para complementar ainda. Eu fiz o curso de sociocracia, não tenho isso na prática, mas já fiz várias reuniões bem caóticas. E o que eu percebi durante o curso de sociocracia é que, com a prática do facilitador e o apoio do secretário, ele consegue dar voz para quem não tem.
né? Porque quando você leva para uma reunião caótica as emoções de todo mundo, só fala quem realmente tem peito e põe a cara para bater e quer que a tua decisão seja tomada. Então, esse facilitador, que no primeiro momento ele tem que ser não agressivo, mas muito enfático, né? Ele aprende a dar voz para quem não tem. E aí as pessoas passam a entender que precisam respeitar, senão elas não vão ter voz também, né? Então elas vão precisar se calar para dar voz para quem não tem. E aí você vai sempre dentro da pauta e dentro daquela decisão e não da emoção da pessoa, né? Então foi muito legal viver isso durante o curso de Sociocracia, foi bem bacana. Eu queria trazer uma contribuição. Eu trabalho numa empresa pública, numa instituição governamental, e onde a gente tem várias reuniões, assim, praticamente o dia inteiro, a gente entra e sai de reunião, e obviamente tem momentos que eu tenho uma equipe pequena que eu lidero, que inclusive estão todos aqui nessa reunião hoje, toda a minha equipe foi convidada, todos eles estão aqui. E com a minha equipe, eu consigo já praticar bastante, assim, sem falar, que era da Sociocracia, eu pratico muitas coisas por causa até da Conviver, do Germinar, do programa Germinar, que eu faço parte também. Então, assim, a gente já tem isso internalizado nas nossas reuniões sociocráticas, então eu sempre aplicava no trabalho, no governo, toda vez que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu coloco isso em prática nas minhas reuniões. Agora, quando eu estou em reunião onde eu não sou a pessoa principal, numa reunião de diretoria com a presidente da empresa, por exemplo, acho que é possível, aos poucos, ir trazendo alguns elementos da sociocracia. Porque a pessoa que está conduzindo não necessariamente é você, né? A autonomia ali, a voz principal é da presidente, ela que vai conduzir. Mas eu já consigo trazer, né, nesse tempo que eu estou lá, alguns elementos. Então, nas primeiras reuniões que a gente fez, a primeira reunião que a gente fez aqui de virtual, que foi de diretoria, de todas as diretoras, eu pedi para ajudar a presidente na condução da reunião, apesar da condução da reunião ser dela. Então, assim, eu já consegui trazer o check-in, consegui trazer um check-out, consegui pedir para que todos falassem, aguardassem a vez de falar, trazer as perguntas antes de trazer algum questionamento, que aguardasse o término da fala de um para o outro falar. Então, já foi uma reunião mais organizada e menos caótica do que as presenciais. Então, acho que às vezes você não consegue fazer o modelo todo do início ao fim, o passo a passo, mas acho que é um grande desafio a gente trazer talvez um modelo híbrido, né? Como que a gente pode trazer, agregando elementos da sociocracia, da reunião sociocrática, dentro do seu ambiente de trabalho, com pessoas que nunca ouviram falar sem falar. Que é isso. Legal. Gente, delícia. Queria continuar muito mais, mas acabou o nosso tempo. A gente já passou 3. Ai, Nara, posso só colocar uma questão? Que eu acho que eu super contemplada com tudo que foi dito. Acho que é exatamente tudo que eu já vivi desde que a gente começou a fazer reuniões sociocráticas. Mas tem uma coisa que eu queria acrescentar que eu acho que é mais legal, que é a construção do coletivo mesmo, né? Porque às vezes você traz uma proposta e nas rodadas que vão passando, seja de dúvidas, considerações, aquilo vai se aperfeiçoando de uma forma que aquilo se torna algo muito melhor, muito maior do que você tinha pensado, né? E às vezes você vai revendo posicionamentos. Eu acho isso tão legal, é aquela questão do ego, né? Da gente também liberar o ego e construir juntos as soluções. Então, e a gente já viveu muitas vezes, a gente usa aqui na comunidade B do Paraná, a sociocracia, e a gente, cada reunião que a gente sai assim, muito feliz, porque realmente foi uma construção coletiva de tudo que foi decidido, e é sempre muito eficaz e muito eficiente, apesar de ser bastante gente, são 10 pessoas que estão ali. Que legal, Clau. Nossa, grata pela partilha. Gente, a gente pode ficar mais, só tô, né, querendo contemplar aí o nosso horário previsto, então se vocês quiserem continuar, a gente pode continuar mais um pouco do papo, mas só para falar, quem tiver que sair,
deixa um check-out. A gente tem um grupo no Telegram também, se você quiser se juntar a esse grupo, coloca o seu número aí, deixa pra gente. Quem não se inscreveu, quem veio direto pelo link do Zoom, deixa seu e-mail também, que a gente vai mandar informações sobre o curso que a gente está lançando, e todos os eventos que a gente está fazendo, das iniciativas. Então, deixa seu contato. O que mais, Sanket, temos de recados? Eu coloquei aqui já, porque eu vi o pessoal interagindo, então compartilhei nossas páginas no Instagram, no Facebook. Pode curtir e seguir a gente, que a gente sempre está postando as coisas. Tem também nossos contatos, o meu e da Nara. Eu adoro conversar, então pode me chamar no Zap também. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, também mandei aqui o link. Nossa, a gente já está com o livro e-book? E essa é uma novidade que a Joana, eu ia chamar a Joana, se quiser abrir o microfone aí. O livro é demais, né, esse momento. Então, gente, o livro Muitas Vozes, Uma Canção, que é o manual de autogestão pela Sociocracia. Tem o livro impresso, para quem quiser, entra no site da editoravoo.com.br, mas agora a gente está lançando o e-book também na Amazon, coloquei o link aí, que está com um preço super especial, está R$24, R$24,90, então está super acessível, basta clicar lá que já está com o livro na mão. O Gabriel está perguntando, quem comprou o impresso pode ter o e-book? Acho que não. Ai, não dá, Gabriel, não tem esse link. É pela Amazon, então é bem já separado. E aproveitando isso, uma coisa que eu queria me retificar, que a gente fez aí todo um agradecimento pelas pessoas, os patrocinadores, claro, e esqueci de agradecer os doadores, os colaboradores, né, que fizeram doação, que mesmo que fossem ali os seus... Muitos estão aqui também. Muitos estão aqui, mas que fizeram a contribuição que seja de, sei lá, de R$10, eu não lembro qual era a nossa contribuição mínima lá, mas eu lembro que tinha mais de R$35, mas, assim, todas elas fizeram toda a diferença para a gente ter o livro. Então, a gente, inclusive, bateu a meta, assim, aos 45 do segundo tempo. E, então, significa realmente que cada uma das contribuições ajudaram. Então, agradeço também a todos os colaboradores individuais da nossa campanha. E venham estudar com a gente na jornada Muitas Vozes, Uma Canção. E para quem se interessou, quer saber um pouquinho mais, né? Estamos aí com o curso para ser lançado na semana que vem. E vai ser muito legal. Legal. Qual que é o curso que vai ser lançado, Santo? É um curso sobre esse livro. Então, o livro chama Muitas Vozes, Uma Canção, Autogestão por meio da Sociocracia, né? E aí ele é um manual. E agora a gente vai fazer um curso sobre o livro e também vai ser como também uma comunidade de aprendizado, porque além do curso, das aulas teóricas, a gente vai ter os momentos de interação. Então, a gente vai experimentar, a gente quer interação, a gente quer cases, quer resolver problemas. Vão ser encontros de 1h30, 2 vezes por semana. Vai começar no dia 14 de abril, meio do mês que vem. E as inscrições vão começar no dia 7. Então, por isso que eu mandei aqui os links. Se você quiser dar uma olhadinha também no link do projeto, STI, sociocracia.org.br, jornada da MBOK. Tá bom? E aí a gente continua o aprendizado. Mas aí a gente vai cavucar todos os livros. Legal, gente. Muito bom. E alguém quer fazer mais uma pergunta, continuar o papo? A Luísa está pedindo o link para o livro. Alguém coloca aí, por favor. Tá bom. Aqui eu ainda não tenho o link para a Amazon, o livro na Amazon. Esse é o livro físico, né? Mas a Ana colou aí o link. Ela colou, né? Coloquei o da Amazon, tá em cima aí, do e-book. Tá bom. Mas está com entrega gratuita, com frete gratuito. Então... nós estamos com frete gratuito aí durante a pandemia, também para quem quiser. E é legal, sabe, a Joana...
Ela também é parte da editora, né? Que ela chegou aqui. Ela também Chegou depois. Estamos todas aqui, eu, Joana e Priscila. A Priscila também, mas ela não falou aqui. A Priscila estava aí, até agora. Não, só para falar, gente, é legal do e-book, quem gosta de e-book, quem, né, prefere, mas o livro físico, nesse caso, ele é bem legal, porque ele tem um formato maior, assim, então para quem, como é um livro muito para prática, né, para você com exercícios, coisas práticas, ele é um livro bom de manusear, ele é um livro grandão, assim. Então tem muito gráfico, né, Cláudia? Ele tem muita imagem, muito gráfico, e ele é grande, então é fácil de ver, assim, mais fácil do que você vê numa tela menor. O meu já está todo rabiscado, então eu não trocaria pelo e-book, porque... Ô, Nara, eu queria deixar um spoiler aí para a gente fazer um segundo webinar sobre a reunião operacional, que eu acho que é sensacional, da sociocracia. Assim, eu fico encantada como que a coisa flui, a eficiência vem com essa questão do operacional, do feedback, que eu acho que faz toda a diferença. Tá bom, vamos fazer. O que você acha? Claro, tem tantas coisas. Eu senti que hoje veio muitas perguntas também de tomada de decisão por consentimento, que é um assunto que também poderia ir muito mais longe, né? Então, também pode ser isso, assim, aprofundar um pouco mais a questão do consentimento, mas super, assim, vamos fazer. Tá na hora, né, de transmitir, assim, eu sinto que chegou um momento de transformar a sociocracia em mainstream, né? Agora é para todo mundo, então... Já que a gente consegue falar com as pessoas 4 da tarde agora, a gente não precisa esperar o horário nobre noturno. Gente, que incrível, né? Adorei. Legal. Quem estiver saindo da hora de mais incrível é que ninguém se sente culpado porque a gente usa isso como ferramenta de trabalho, né? Como se a gente está usando esse tempo para outras construir e adquirir novas habilidades para o trabalho. Para o trabalho. É um tempo que a gente não tinha dentro dos escritórios, talvez, de se dedicar a estudar, e agora a gente está podendo estudar outras coisas para aprimorar o nosso trabalho e levar isso para a prática. Então, acho que é um novo paradigma, uma oportunidade. Pode crer, com certeza. E é uma mudança que talvez seja a hora de a gente começar a conversar como que a gente mantém isso no pós, né? Então, acabar a quarentena, não dá para voltar ao business as usual, né? Tem que manter, assim, o que foi bom, né? Quais que foram as coisas que emergiram desse momento que devem ser mantidas, né? No cotidiano das organizações. Então, por exemplo, isso, mais tempo de trabalho remoto, mais confiança nos times, né? Mais flexibilidade, mas ao mesmo tempo mais responsabilidade. É autogestão. É autogestão. Né? É responsabilidade. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Tchau, tchau. Sai feliz, energizada. Meu check-out. Tchau, Crica. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Gabriel. E aí, Rodrigo, tudo bom? Oi, tudo jóia, tudo ótimo. É bom rever a Joana aqui também, que legal. E aí, Rodrigo? Que legal. E é isso, assim, eu estou meio confuso com o processo, a atividade do grupo pequeno foi um pouco conturbada, mas estou aprendendo aos poucos, estou acompanhando a Nara há vários dias, assim, eu estou uma figura repetitiva aqui já. Mas é assim, é exercício mesmo. Né? Tem que fazer o curso, que daí você vai aprender passo a passo. Eu vou observar aqui se eu consigo mesmo. Mas adorei, assim, e muito grato mesmo, novamente. Que legal, Rodrigo. Bom ter você aqui. Ótimo. Então é isso. Um abraço a todos. Até mais. Até a próxima. Até mais. Tchau. Até a próxima. Pato fala da Argentina, não é? Sim. Muito obrigado para todo o meu equipe que falamos, e eu falo um pouquinho, mas posso compreender. E amo sociocracia. Muito bem-vinda aos nossos encontros em português.
Meu equipe falou tranquilo e pudimos falar e fazer o exercício. Que legal, que bom. É uma fome cheia de cocriação também. Como idioma, Cláudia, Caro, Diego, flexibilizar. Grata, tchau. Obrigada. Obrigada. Legal. Muito bom. E vocês, meninas, como saem? Anket, Cláudia? Saí feliz, porque